Que hora, New Zealand? Que hora, Brasil? Que hora, mundo? Quando a gente muda para um país, tem muitas perguntas que nos vêm à cabeça. Por exemplo, licença maternidade, creche, carta de motorista, como é que eu faço para tirar? Será que eu vou conseguir me adaptar bem na minha profissão? Será que eu vou conseguir ganhar o suficiente? Eu sei, todas essas perguntas são muito relativas. Lógico que vai depender da sua experiência de vida, do seu background, né? O que que você tem de estudo ou não tem, se você falou idioma, tudo mais. E eu gostaria de trazer um casal de amigos queridíssimos que tem uma experiência de vida muito legal, muito interessante, porque eles puderam experimentar diversas profissões e ter outras experiências muito diferentes da que eles tinham no Brasil, desde que eles mudaram aqui para Nova Zelândia. Espero que vocês também se inspirem, gostem e que, inclusive, se vocês tiverem mais perguntas, por favor, deixem aqui nos comentários, tá bom? E, por favor, se você puder também curtir, compartilhar o vídeo, deixar aquele joinha, se inscrever no meu canal, vai ser muito legal, porque é isso que me dá aquela coragem, a vontade de seguir em frente, trazendo mais convidados e entrevistas, tá bom? Mas então, Gabi, Rodrigo, muitíssimo obrigado por estar hoje aqui no Quero Brasil. Dia cansativo? Prazer. Ou, Sim. para quem tem 2 filhos, no caso, é o caso 3, né? Pois é. Tem que terminar Vou no cedo. ladies first, hein, Gabi? Ok. Chiarione é italiano, certo? Chiarione é italiano. Eu tenho do meio também, não é só Chiarione. Ah, é o quê? Hernandes. Ah, então pera. Que mistura bonita é essa? É espanhol com italiano. Yeah. Mas você veio do sul? Do Brasil? Não, eu sou de São Paulo. São Paulo mesmo. São Paulo, Butantã. Vou ser mais exato. Nascida e crescida no Zeo. Butantã. É. E o Rodrigo também é de São Paulo? Também. Nasci em O que que São vocês... Paulo, Vizinhos, né? a Raposo Tavares dividia, né, É, muito perto. É, nossas casas. pertinho. Ah, tá. Bom, para falar em Raposo Tavares, a rota, a via do amor, né? A rodovia. Então, Oh! onde tudo começou. Falei, eu vou Olha, acabar conduzindo o papo para esse lado, hein? a long, long time ago. 24 anos atrás, a gente se conheceu. Meu quê? Foi na universidade, pelo jeito, né? Não, Não? eu estava na escola. Ah, vá. Ela Juro. era menor de Colegial? idade, né? Eu estava no segundo colegial quando eu conheci ele. Eu tinha 16. Ah, mas vocês têm a mesma idade? Eu tinha 18 e ela tinha 16, foi 2 anos mais velha. Ah, então tá, seu papanjo. Tá. Eu era menor de idade, meu. Olha, De pois olho. é. Mas como eu estava mencionando, então, os dois estudaram na Anhembi. Que curso que vocês fizeram lá? Nós fizemos o curso de quiropraxia. Foi quando foi a primeira e única faculdade que ainda não teve uma segunda faculdade de quiropraxia que abriu no Brasil, né, Gabi? Você está sabendo de alguma Não, já teve. segunda faculdade? Tem no Sul, tem uma agora tem uma no Rio de Janeiro também. Tem algumas que está desatualizado, hein? Nossa Senhora. Mas foi a primeira, foi a primeira. foi a primeira faculdade de quiropraxia. Olha, E nós não nos conhecemos na faculdade, nos conhecemos antes, mas a gente acabamos fazendo a faculdade juntos. Eu já estava na faculdade, estava fazendo educação física na época, e a Gabi estava procurando uma faculdade para fazer. E, bom, a gente descobriu que apareceu uma faculdade de quiropraxia, a gente nem sabia o que era, fomos ver, estávamos interessados, a gente já queria ver alguma coisa relacionada a isso, estudava acupuntura, massagem na época, e aí a Gabi decidiu fazer a faculdade, né, Gabi? E aí foi bem interessante, porque... Foi bem legal, foi um curso bem legal, mas assim, eu acho que talvez se eu voltasse no tempo, não teria sido a minha escolha. o que que você... Interessante, né? Mas eu, assim, fui muito feliz trabalhando com isso, foi muito legal. Mas eu tive outras opções antes, né? Passou pela cabeça outras coisas, mas a gente acabei enveredando para quiropraxia. Mas aí, então, depois a Pan-Americana se fez por hobby, então? Fiz por hobby. A fotografia, né? Eu fiz
Eu fiz algum tempo depois, aí eu fiz em 2008, foram 2 anos e meio de curso, foi super legal, assim. Aí cheguei a trabalhar com fotografia também. Inclusive, quem quiser te seguir no Instagram, né, que tem fotos lindíssimas. Mas eu não trabalho com fotografia aqui. E o meu perfil é fechado, então tem que pedir autorização. Mas adoro fotografar, com certeza. É uma coisa que eu faço com muito amor e carinho, assim, mas não mais profissionalmente, infelizmente. Quem sabe um dia, né? Entendi. Vai saber. Rodrigo, você chegou a trabalhar na área de quiropraxia no Brasil ou também acabou fazendo faculdade e não sei, mudando de área? Não, eu trabalhei durante todo o meu tempo no Brasil, até vir para cá, com quiropraxia. Caramba. Assim que a gente se formou, a gente recebeu um convite para trabalhar no Peru. Sim. Bom, a gente, naquela época, a nossa ideia já era meio que A gente sair queria sair do Brasil. A gente tinha já isso dentro da gente, de alguma forma. Só que a gente foi para o Peru trabalhar e foi uma primeira experiência até fora de casa, porque eu morava com meus pais ainda. Eu tinha 23, eu tinha 23, 24, acho por aí. Apesar da idade já de 23, 24, eu pelo menos, eu era bem imaturo para minha idade. Eu não tinha muita experiência, né, fora. Não tinha experiência nem com trabalho. Então, essa viagem para o Peru, trabalhando e estando sozinho, foi bem intensa. Aconteceram muitas coisas e, e a gente acabou decidindo voltar, ao invés de ficar lá mais tempo. A gente estava pensando em ficar de 6 meses a um ano, ficamos 6 meses, comprou uma passagem de volta, voltamos e a partir dali eu passei a trabalhar com quiropraxia em São Paulo. E a Gabi também, né? Até que ela foi fazer o curso da Pan-Americana. Sim. Mas, ô Gabi, Rodrigo, a ponto de vocês quererem voltar, o que aconteceu lá no Peru? Bom, nós não fomos exatamente para ficar, né? Nós, como eu mencionei, a gente tinha vontade de sair do Brasil, mas a gente não sabia muito bem o que ia ser, o que ia acontecer. Não foi a viagem ou o país em si, ou as experiências que nós tivemos lá, porque essa parte foi bem legal, foi muito legal. Mas foi profissional mesmo, porque nós saímos daqui sem contrato e verbalmente nós tínhamos um acordo e esse acordo não foi cumprido e a gente passou muita dificuldade trabalhamos demais, trabalhamos muito, muitas horas por dia, 7 dias na semana e não via a cor do dinheiro, sabe? Foi bem complicado por muito tempo. Então a gente acabou brigando, a gente acabou discutindo e como eu mencionei, né, eu não tinha experiência nenhuma. Aquilo foi muito intenso para mim nesse período da minha vida. E aí a Gabi me deu muito suporte, porque eu fiquei super estressado. Acho que fui eu, né? Teria ficado. Ela teria ficado. Eu teria ficado mais tempo lá. Teria ficado. Acho que é um país muito legal. O Peru é muito legal. As pessoas são muito bacanas, a comida é muito boa. Então, você já falava espanhol? Quando foi... Sim. A gente trabalhava atendendo muita gente, então tinha que falar... Acho que eu falo melhor espanhol do que inglês, com certeza. Quando eu encontro alguém assim que também fala espanhol, eu falo, opa, vamos falar espanhol, então. Prefiro. É super legal, porque lá o espanhol foi super intenso mesmo. A gente falava muito o tempo todo. Foi na primeira semana que a gente foi, já fomos para a rádio para fazer a propaganda, né, da quiropraxia, que a gente estava lá, a gente foi para a rádio. Aí depois a gente subiu os Andes. Ele foi, porque essa parte de aparecer na câmera, de fazer essas coisas, eu não gosto. Então eu falava assim, você vai. Você que vai. Nossa. Eu dou apoio moral, mas eu não apareço. Isso que eu estou fazendo aqui, ó, É um grande passo, então. É um grande, mas muito obrigada. Passo, assim. Porque eu não gosto. Eu gosto de estar atrás da câmera, não na frente.
E aí, quando vocês chegaram no Brasil e voltaram a trabalhar com quiropraxia, foi o quê? Na região nobre ali, da Zona Sul, perto das empresas, alguma coisa assim? Não, foi próximo de casa, Foi ali bem na na época região lá do... na Vila Madalena. Foi, na Vila Vila Madalena. Madalena. Foi a primeira clínica que a gente É, foi trabalhar, né? foi. Você trabalhou lá. Uhum. Foi um lugar legal também. De espaço esotérico, de umas coisas meio esotéricas, Tinha um assim. pessoal que fazia A gente massagem, ficava perto da Rua massoterapias. Purpurina ali, em São Paulo. Pra quem conhece São Paulo, fica ali por aquela região. É Bem na gostosa a região. É. a região E quente. a partir dali a gente foi tendo mais contatos e acabar trabalhando em outros lugares, aí foi. É, Mas nunca tendo clínica própria. Hum, nunca tivemos. Hum. nunca Numa tivemos. época eu atendi em casa. Quando eu tive o Igor, quando nasceu meu primeiro filho, eu tenho 2 filhos, quando nasceu meu primeiro filho, aí eu basicamente atendi em casa. Eu trabalhava com fotografia, depois que ele fez um pouco até mais de um ano, né? Eu fiz Aham. alguns trabalhos com fotografia, ele ficava com o Igor, e eu atendia basicamente em casa, poucos pacientes. Eu preferi ficar mais com ele, né? Então eu trabalhava pouco fora, eu trabalhava mais dentro. Você manteve alguns pacientes que você tinha que já eram mais Regulares, né? regulares, né? Ela Uhum. manteve esses específicos, É. e aí e deixou a quiropraxia. Inclusive, a maioria deles são amigos meus até hoje. É. Então, eu amo eles. É. E aí que vocês já tinham a ideia, então, de sair do país e por isso começaram a pesquisar, é isso? Ou foi uma roleta russa, assim, para vir para Nova Zelândia? Puxa, na verdade, a gente começou a gente pensou na Nova Zelândia, bastante É. Austrália, Nova Zelândia, Canadá, que pelo que eu já ouvi, algumas pessoas que chegaram aqui, parece que passaram por um processo meio parecido. Meu Austrália, meu Canadá, porque, não sei, a Nova Zelândia ainda é meio esquecida, né? Ela tá meio no cantinho ali, escondidinha. Então, eu acho que eu conheci poucas pessoas que vieram para cá porque é Nova Zelândia que eu quero. Acho que todo mundo dá essa, né, esquivada, assim. E a gente teve esse pensamento no Canadá, mas eu não sou do frio. Inclusive, frio de É. Auckland para mim já é terrível, eu não gosto. Eu pularia essa parte. E aí a gente pensou Austrália, mas também mudamos. E eu me lembro que tiveram dois eventos que fizeram a gente, acho que, pensar mais na Nova Zelândia. O primeiro foi um irmão do amigo nosso, que ele é fotógrafo, ele morou um tempo aqui na Nova Zelândia. E num papo que a gente era muito novo na época, tinha 20 e pouquinhos, e numa conversa que a gente teve, ele falou assim: Nossa, Nova Zelândia foi o lugar mais lindo que eu já visitei. Ele viajou o mundo inteiro fotografando. E ele morou um tempo aqui. E ele falou: Nossa, acho que Nova Zelândia foi o lugar mais lindo que eu já visitei. E ficou na cabeça, assim, sabe? Essa coisa meio de Nova Zelândia, aí acaba pesquisando. E outra coisa, acho que foi quando lançou O Senhor dos Anéis. Foi em 2001, que eu lembro que ele ficou muito maravilhado, porque foi essa coisa, nossa, ele já Nossa, adorava que história, já ele já tinha lindo, lido o né? livro, né? E aí, quando vem a imagem, né? E quando soubemos que foi gravado aqui, aí vem, fica na fantasia, né? Fala, puta, deve ser muito lindo, né? E não deixa nada a desejar, né? É maravilhoso mesmo. Então, acho que foi meio isso, mas começou, a pesquisa foi meio assim, a gente passou por outros países antes E de Uhum. por que chegar na aqui. Austrália? A Austrália é mais quente. Eu acho Eu acho que passa dos bichos, Não, mas insetos, esse você concorda são comigo. perigosos. Isso daí também. Mas eu não sei como é que é na cidade Eu e tal. também não sei. Mas algo engraçado como depende de quem você conhece, com quem você topa na sua vida, né? Algumas pessoas que vieram para a Austrália eram pessoas que não batiam muito com a gente, não conversavam muito com a gente em ideias, sei lá, em um jeito, né, estilo de vida e tal. E não sei porque, para mim, pelo menos, não sei se a Gabi concorda, para mim fica um pouco, eu formo uma imagem, né, do local pelas pessoas que vão, não sei. Então, um pouco da Austrália naquela época, agora eu vejo completamente diferente, mas naquela época eu lembro que isso não me fez olhar com tanto interesse o quanto eu já estava olhando para o Canadá ou para Nova Zelândia, mas principalmente para Nova Zelândia por causa do frio e por causa de um grande do Jorge, O irmão do irmão do amigo Jorge, o nosso. André. É. Pra gente foi bem determinante, assim, a conversa que a gente teve com pessoas que já vieram aqui, ou no caso do filme, né, que ele lançou e foi um sucesso. E Para eu mim lembro foi que basicamente na isso. época ele falou, pô, por que vocês não vão lá trabalhar numa fazenda e tal?
né? Isso a gente está falando aí antes de lançar O Senhor dos Anéis. Aí foi antes dos anos 2000, deve ter sido aí 2000. Ah, foi, talvez na época do Senhor dos Anéis, não sei. Ou, É. sei lá, ou Enfim, não antes. importa, mas, Sei, faz tempo. mas faz muito tempo. Faz bastante tempo. E aí, então, naquela época, vocês ainda não tinham o seu primeiro filho, né? Até podia vir. Não, Tão sim, fácil de seria vir super naquela. simples, né? Eu entrei em contato com uma pessoa, você lembra disso, você lembra desse episódio, quando eu entrei em contato com alguém, eu nem sei, de repente podia ser, não devia ser advisor, mas era, sabe essas pessoas que chamam para, também não era headhunter, ou pessoa que chama para falar sobre cursos e tal, a pessoa que Sim, te tipo dá um intercâmbio, apoio, assim, né? te dá Tipo apoio para intercâmbio. mudar de país. É. Eu peguei o contato de alguém, eu tenho vagamente na minha memória, eu peguei o contato de alguém, falei com uma pessoa e ela falou assim, nossa, é super fácil para vocês virem para cá, vocês vão adorar o estilo de vida, não sei o quê. A gente começou a conversar sobre isso e o interesse foi crescendo um pouquinho mais, né? Foram algumas coisas, eu acho que foi apontando para cá. Foram algumas coisas. E eu me lembro que em 2000 eu estava finalizando o curso de fotografia. Eu lembro que eu conversei com meu pai. Meu pai sempre foi muito entusiasta de morar fora do país. Ele sempre quis Pô, morar sempre fora. Ele incentivou sempre bastante. quis. E eu cresci ouvindo meu pai falando que queria morar fora, né? Mas aí ele não teve coragem de ir. Porque tinha 3 filhos, casou Teve cedo, teve 3 proposta, filhos. mas não... Teve proposta, mas acabou não bancando a proposta, não foi. Mas aí a gente conversava muito com ele sobre isso. E ele até ajudou na época a gente fazer uma carta, acho que foi em 2007, 2008, a fazer uma carta para imigração da Nova Zelândia, na época, né? Enfim, ajudar, porque ele falava muito bem inglês, escrevia muito bem inglês. E a gente chegou a encaminhar, nem lembro para que a gente encaminhou, não sei, a gente quis fazer um caminho diferente, não sei. Só que aí, nesse meio tempo, meu pai ficou doente, né? Que foi essa transição aí, 2000 e 2009. E aí meu pai morreu em 2009. E aí a gente acabou que esfriou, assim. Falou, vamos deixar... Então, com a doença do meu pai, mais, né? A morte dele e tudo, a gente preferiu... Aí esfriou mesmo. A gente falou, desencana, acho que é para ficar por aqui mesmo. E a gente ficou. Mas Foi aí, na isso. época, já tinha as duas crianças? Ou era Não, nenhuma? Não, nenhuma. tá? O Igor, meu primeiro filho, nasceu em 11. 2011. Foi 2 anos depois. Porque foi interessante, né? Nessa época, mas essa época do que aconteceu isso com o pai da Gabi, foi a época que a gente estava ali, assim, empolgadaço para sair. Foi. Porque quando a gente terminou a faculdade foi em 2005, a gente foi para o Peru em Peru. Nós 2006. fomos em 2005, voltamos no começo É, de fomos 2006. em 2005, voltamos em 2006. Só que aí a gente já voltou e já estava com a ideia, não, acho que a gente tem que sair mesmo, a gente tem que ter uma experiência, sabe, Morar fora, morar ficar fora. mesmo. E aí foi o que o pai dela estava ajudando, aconteceu isso, e depois que isso aconteceu, deu uma esfriada, porque ele também estava botando bastante pilha, né? Ele estava ajudando bastante, Tava bem então, animado. Sim. acabou dando uma esfriada e demorou um tempinho para a gente retomar esse processo. E quando a gente começa a retomar o processo e ver como é que você, talvez nessa época que eu tenha ligado para essa pessoa, tal, nesse momento a Gabi engravidou do Igor. Aí eu engravidei aí foi o É, primeiro filho. primeiro filho. Aí a gente, peraí de novo, vamos esperar mais um pouquinho. Aí você sabe, né? Depois que você tem filho, todo o processo muda. Aí, então, agora já não dá mais para sair, só sair, né? Agora tem que sair direito. E aí fomos procurar esse processo para sair direito e do nada, porque não conhecíamos ninguém que tinha vindo para cá, a gente não sabia de nada a respeito. Levou um tempão depois de pesquisar no site da imigração da Nova Zelândia. Você entra e no outro dia você entra no mesmo link, aparece em outra página, aí você clica numa página, você não volta mais para a página que você Era estava. confuso. Era super confuso. E eu acabei achando um advisor. A gente conhecia, na verdade, a gente conhecia. A gente tem um casal de amigos que moram em Tauranga. Eles estavam aqui, eles foram um ponto de contato para a gente. Eles Mas estavam. eles foram depois. Vieram antes. A Eles Mari. vieram antes da gente, mas a gente já estava pesquisando. Não, sim. Tá. E ela veio para fazer um doutorado, já tinha tudo pronto. Falou, você vai fazer doutoramento? Não consegui fazer doutorado. Não dá.
tentamos procurar um doutorado na época, mas não tinha nada que a gente pudesse se encaixar, né, com a nossa profissão. Hum. E aí, então, como que vocês fizeram? O advisor te deu todos os caminhos e você veio para um work visa? Ou você... Ainda não, Ainda não. Você veio ainda de não. turista? A história não acaba Não acaba por aí, tem mais história do caminho. O Então, conte-me. advisor, o advisor mostrou o caminho, e aí a gente chegou no acordo, então o caminho vai ser esse. Então, ele deu a ideia de uma pós-graduação em business, passou o contato da Roberta e da Rosana, na época, de que, duas pessoas na época que tinham procuram um negócio de intercâmbio, cursos, né? intercâmbio. E elas encontraram para a gente foi pelo mais barato, elas encontraram um curso em Invercargill, para fazer um curso de business em Invercargill. E a gente falou, então, beleza, é isso. Vamos ver quanto que a gente precisa de dinheiro, como é que funciona, o que tem que fazer, quais são os documentos, fomos atrás de tudo. E eu até vou colocar essa no meio, nesse mesmo momento, o irmão da Gabi, a gente estava conversando, né, entre A gente em é muito amigo, família, então a gente nós se somos encontra, muito a gente já amigos, estava ali batendo um papo um dia em casa e falamos. E a gente falou, vamos fazer isso. É assim, funciona assim, assim, assado. Ele falou, meu, isso é Que sensacional, legal! quero fazer isso também. Eu falei, então vamos. Aí a gente Então vai ser uma viagem em família, vai ser super legal, né? dá o suporte, dá suporte pro outro. Um segura Aí, a barra do outro. e aí, assim, olha só, como a gente tenta evitar que a coisa aconteça. O que aconteceu? Esse é o grande plot twist Tá da vendo? história. Aí que tá. O que aconteceu? Na primeira vez que a gente estava procurando vir para cá, na segunda vez, né, que a gente estava procurando vir para cá, a Gabi engravidou e a gente parou. Eu falei assim, putz. E uma outra coisa que falava, ele dizia que a Gabi que iria estudar, ela queria fazer o curso para eu poder tentar trabalhar e conseguir outras coisas. E ele falou, Gabi, ali está dizendo, você vai para o curso, você não pode engravidar, nem nada. A Gabi falou, você quer saber? Vou colocar colocar o DIU. Eu vou colocar o DIU. Eu falei, vou colocar o DIU, coloquei o DIU hormonal. Eu falei, porque estava tudo certo, estava tudo engatilhado. Nosso apartamento já estava praticamente alugado com uma amiga nossa que ia ficar, já estava um negócio meio de boca, assim, de contato de boca. Eu já tinha saído dos meus 2 trabalhos. Você tinha falado, ó. Eu trabalhava numa clínica na Porto Seguro, que era super fixo, e num hospital, eu estava fixo no meu trabalho, tranquilaço, super bem. Pedi as contas, porque a gente já tinha passagem. Já tinha tudo. Ok. O plot twist entra aí. Já tô sabendo. Já tô sacando. Coloquei o DIU. Como que era? Não tem aquele programa lá do... Qual que é o nome do cara que fala assim, pera. John Kleber. John Kleber, meio isso. Então, aí foi isso. Aí eu fui colocar o DIU hormonal. Falei, vou colocar, porque para ficar, não quero engravidar nem aqui, nem chegando lá, porque não estava nos planos. Tudo bem. Aí a gente estava tão feliz que eu estava com o DIU. Já que não engravida. Vamos aproveitar, vamos. Festa todo dia. Aí o que aconteceu? Engravidei de segundo. Engravidou do André. Gente, esse é outro bebê que vem então com o DIU enrolado no cabelo, é isso? Não. Sabe o que é o mais engraçado? Ele chutou mesmo, porque o DIU estava saindo. Quando eu fui tirar na clínica, ele falou, já está praticamente fora. Meu corpo estava rejeitando, estava expelindo. Sim. Porque é perigoso tirar o DIU, você pode tirar junto o saco gestacional, né? Você pode puxar e ter um aborto espontâneo ali. E aí, quando eu fui ver, para o médico ver onde que estava posicionado e tal, fiz ultrassom, ele falou, já está saindo. Ele, tirou na mão, ali, na hora, assim, ele mostrou para mim. É porque era para ser, né? É um MacGyverzinho. Devia ter chamado de MacGyver. Então, super. Foi MacGyver. Aí o que aconteceu foi que, de novo, teve que... Dei tchauzinho pro meu cunhado. A gente deu tchau pro meu irmão. Tchau, boa viagem. Eles foram, né? Mas a gente ficou. A gente não foi. Não foi. Porque não dava, né? Pra ir, tava grávida, tudo. Ia estudar, não ia rolar. Mas a gente já sabia o caminho das pedras. Então a gente esperou mais 2 anos. Pelo menos a gente já sabia o que fazer. Esperamos 1 ano e meio, né?
Depois de um ano, o André veio para cá, ele estava com 1 ano e meio. Você sabe que isso é um negócio bem legal, porque muita gente, às vezes, quando tenta sair do Brasil, não é fácil. Não é fácil e muita coisa dá errado no processo. Às vezes fala, pô, acho que não é para ser, não é para ser. Mas eu acho que é legal você ver histórias, às vezes, de pessoas que insistiram. E no final dá certo. Acho que é importante. Uma mensagem legal, mesmo estando no começo da entrevista, eu acho legal, porque é muito difícil. É um passo muito difícil e as coisas parecem que vão enrolando, o negócio não vai, mas se insistir, vai, sabe? Se é para ser, vai ser. Então, o mais legal é que eu vim com 2 malinhas extras, né? Uma de 1 ano e meio e uma de 5. Então, assim, foi super legal. E sabe, sei lá, como seria a nossa experiência se a gente tivesse vindo antes? Eu acho Com que eles foi sensacional. Foi, super nossa, legal. tá com eles aqui é mais difícil, é bem mais difícil. A vida do imigrante para se estabelecer quando tem criança, mas ao mesmo tempo é tão satisfatório e, nossa, ver os dois. Muito legal. E Gabi e Rodrigo, já que a gente está falando de filhos, né? Conta pra gente como é que foi a experiência de vir essas longas horas ali com os dois, porque teve mãe esses dias atrás perguntando como é que faz para manter as crianças calminhas com tantas horas de voo. Então, nessa época, o grande trunfo que eu tinha era que o André mamava. Então, no peito. Então, ele ficou plugado o voo inteiro. Eu cheguei assim, carne viva. Ai, meu Deus. Mas ele ficou mansinho no voo praticamente inteiro. Teve uma hora que ele começou a chorar, que aí o Rô pegou e ficou andando no corredor com ele. O Igor foi firmeza. O Igor adorou a viagem. Nossa, a viagem demais. Ele ficou muito feliz. Ele chegou, comeu. Não, e a gente assistiu um filme, né? Não, e o legal é que a gente entrou no avião, a gente foi com a quantas? Viemos de Emirates? Acho que foi Emirates a Emirates. primeira eu acho que é Emirates. E o avião parecia que eu tava numa discoteca. Uma discoteca. Ela era todo azul, neon na entrada, assim, era tão legal, parecia que eu tava entrando numa Aí disco. as cores iam mudando, né? Ficava rosa, coisa rosa, amarela. assim, então aquilo já foi o máximo. O Igor Já ficou, nossa, foi super legal. Então, ele ficou empolgado, assim. Então, esse primeiro braço assim, de viagem foi na boa. Ele ficou entusiasmado, foi a primeira vez que ele voou. Fomos para a Argentina, pela Argentina. E foi por cima, né? 2 horas de voo, foi rápido. A gente ficou esperando no aeroporto, essa parte foi chata, porque foram 4 horas de espera. Mas eles ficaram brincando? Eles encontraram uma família lá que estavam vindo para cá também, eu acho, para a Austrália, não lembro. E aí ele fez amizade ali. Acho que era uma avó que estava vindo com os netos. Tinha criança envolvida, mas eu sei que eles ficaram brincando no aeroporto. Então foi super legal. Assim. Passou rápido. Mas o avião, a jornada longa, o que salvou foi a amamentação. Assim. Foi ele ficar plugado ali. Então foi o grande trunfo. Assim. E o Igor já não era tão pequeno a ponto de dar tanto trabalho. Foi uma idade legal até. Foi numa idade legal, então ele assistiu um desenho, comeu, depois ele dormiu 8 horas, acordou, tomou café comeu, da manhã, assistiu mais um desenho e chegou. Ele falou, isso aqui é sensacional, isso aqui é bom demais. Legal, isso aqui, quero de novo. Por ele pegava o avião, voltava, quantas vezes precisasse. E a gente tava, né, parecendo um panda, né, chegando, meu Deus, e a mala extraviou quando a gente chegou, a gente veio com muita bagagem. Maia, tem uma coisa também, uma dica que eu vou deixar para quem estiver vindo para cá ou que for mudar de lugar, né? Uma grande amiga minha deu essa dica, só que eu levei muito a sério. Ela falou assim, Gabi... Não levem a sério. Ela estava mudando do Brasil para Carolina do Norte, ela com a família. E ela já estava lá até. Ela falou assim, Gabi, quando você for embora, lembra de levar algumas coisas que têm um valor emocional para você. Porque ela falou, eu não trouxe e me fez muita falta. Porque você olha para os seus objetos que estavam na sua casa antiga e isso dá uma sensação de casa, né? De você, né? De pertencimento. Fala, não, eu tô aqui, é meu lar, sabe? Sensação de lar. Só que eu levei ao pé da letra, né? Trouxe a casa.
Eu trouxe muita coisa. Eu trouxe talher. Eu achei que eu não sei, eu pensei, eu não pesquisei nada antes de vir para cá. Então, assim, eu não sabia. Eu estava achando que eu ia para o meio da selva. Eu não sei, não sei o que eu estava pensando. Eu levei talher, trouxe prato, alguns pratos, coisas que eu gosto, né? Assim, trouxe coisas que era da minha mãe, que eu gosto de coisa feita à mão, então um aparador de prato, sabe? De prato não, de panela, desculpa. Eu trouxe copos que eu gostava, umas xicrinhas de ágata que eu tenho, tô até ali expostas, que elas são muito uma fofuras, assim. Então, as coisas que eu trouxe, um monte de coisa. Mas foi legal. Livros. Foi legal trazer isso, foi bom. Foi muito bom. Então, eu vejo coisa que era da minha casa antiga, coisa de quando eu era muito nova, que era da minha mãe. Então, assim, tem muito sentido. Eu recomendo muito para quem estiver indo embora levar algumas coisas que têm um valor sentimental, porque é importante você ter, olhar e dar uma sensação de, não sei, né? A gente pode entrar num outro assunto, porque quando a gente, pelo menos para mim, quando eu cheguei aqui, hoje está mudando um pouco, mas ainda sinto, dá uma sensação de não pertencimento, né? Uma coisa meio de ainda mais eu, que nasci e cresci no mesmo bairro, sou super conectada com as pessoas, gosto de me comunicar, de falar com as pessoas, falava com o padeiro, falava com os feirantes, eu conhecia todos os feirantes, falava com todo mundo, adoro me comunicar. E aqui, quando você sai da sua bolha ali, você perde um pouco, né, a identidade, parece. Então, por mais besta que pareça, você trazer essas coisas que te fazem sentido, dá um conforto, né? Eu não sei, é uma coisa meio de eu existo, eu tô aqui, a minha história tá aqui comigo. Então, meio louco, mas para mim faz sentido. Sentir esse conforto também. Uhum. Rodrigo, você também trouxe alguma coisa assim de valor sentimental ou para você é tudo, joga tudo, vende tudo? Trouxe. Não, trouxe nada, não. Trouxe violão, a sua mãe que trouxe violão, né? Não consegui trazer meu violão quando eu vim para cá, e aí minha mãe trouxe quando ela veio visitar depois. O que foi você isso. trouxe? O que você trouxe coisas? Você trouxe algum livro seu? Eu trouxe 2 manuais pequenos de quiropraxia, até para eu poder estudar, porque a minha ideia quando eu vim para cá era conseguir tirar a licença de quiropraxia aqui. Então, mas nem abriu o negócio. Nem ficou do jeito que veio, ficou. Tá ali, Ali atrás. Eu tenho um livro de reumatologia e tem 2, eu não consegui nem fazer minha biblioteca de estudo. Se bobear, você ainda estava na mesma caixa, né? Mas... sim. Ia ficar Mas acho que eu trouxe mais poeira coisa. do Brasil ainda. Acho que eu trouxe mais coisa aqui. Acho que eu sou mais apegada, talvez. Acho que sim, né? Não sei. Eu trouxe mais coisa. Ô, Gabi, você veio então para fazer o curso que vocês tinham planejado 2 anos antes? Mas não foi eu que fiz o curso, aí mudou tudo. O plot twist foi mesmo. Porque então eu não fiz o curso, aí mudou tudo, ele que veio fazer. Porque, em princípio, a gente ia para a Invercargill, né? Era o plano A. Aí, quando deu essa manobra radical, que mudou tudo, que a gente ficou mais tempo no Brasil, né? Aí... O André pequenininho, ainda amamentando e tal. E aí, meu irmão já dava um feedback de como que era lá. Meu irmão gosta muito de morar lá, mas ele falava que era muito frio. E lembre-se, volta lá atrás. Você não quis ir para o Canadá porque era frio. Falei, não vou nem a pau para... Eu quero para um lugar melhor, que tenha mais verão, né? Embora lá tenha verão, mas eu acho que a média de temperatura lá é 9 graus, assim, anual, né? Mas não dá, para mim não dá, é muito pouco para mim. Eu quero mais. Aí, então, a gente decidiu... a gente conseguiu um curso em Auckland. Vir pra cá. E aí a gente decidiu que quem iria estudar seria eu. Porque qualquer eventualidade, um terceiro filho, por exemplo. Nossa, não ia ter. Ele não falou que ele operou, ele operou porque não queria mais filho. Nessa segunda vez, ele tinha esquecido disso. É verdade. Então, a primeira foi do Dil, não deu certo. Falei, agora vai dar certo. O controle de natalidade foi mais assertivo dessa vez. Falou, não, vamos lá. O homem também participando, né? Aí eu operei. Completamente, isso aí. Igualmente, participando, tá certo. Então, aí eu operei
E mesmo assim a gente ficou muito inseguro, né? Ficamos. Fiquei, você engravidou com o Dil, caramba, vai que o negócio conecta de novo, sai lá, Tá o que não é pra louco, sair. meu. Tá errado aquele exame lá. É. Mas foi isso. Foi um Aí ele pouco que antes da veio. gente, da gente vir viajar, né? Que eu operei. Mas então, enfim, aí ele que veio fazer o curso, ele operou É. isso aí. Aí eu vim fazer o curso e foi Curso de isso. quê? De É business, o business, Ah, mesmo o mesmo. processo, é o mesmo foi o mesmo curso, curso, só que aqui em Auckland. fazia no centro. E Hum, nessa época eu não trabalhava. Eu fiquei hum. um tempo, ele Ah, fazia, eu fiquei com os meninos, a gente tinha se programado para passar esse primeiro, ano foi assim. Esse primeiro ano a o gente. primeiro ano não, primeiro 6 meses. A gente comecei a trabalhar depois de 6 meses aqui. Mas a gente, nós dois, a gente trabalhava Ah, bem pouco, a gente não tinha essa. não, É, uma loucura, né? Tipo, é. Então, assim, teve o estresse do curso, o estresse da mudança, da distância, das Grana novidades. curta. conseguir alugar casa, Eu porque o consegui, processo é todo diferente, é. né? O processo para alugar casa aqui é bem diferente do que é no É. Brasil, então, né? Mas foi um Foi primeiro tudo novo. ano tranquilo. É, Foi se E que acalmando. acabou com. é. Primeiro ano tranquilo, mas aí a gente também Acabou a reserva. acabou a reserva, a gente gastou, né? Hum. Foi só Aliás, jogando Não, não foi naquele assim, tempo né? que você estava no aluguel. Brasil, Aluguel, né? no tempo que vocês ficaram no Brasil porque engravidou pela segunda vez, Hum. vocês voltaram então a trabalhar, foi lá atrás do seu antigo empregador e falou, pelo amor de Deus, Ah, é me... verdade, tem essa parte Putz, também, né? Ele conseguiu só um trabalho, foi velho. difícil. Eu voltei para um trabalho só e não estava integral ainda. Eu voltei para uns 60, 70% de um dos trabalhos no hospital. O da Porto Seguro eu perdi, Aí no hospital ele voltei no continuou. hospital, mas não estava mais, não estava 100% no hospital. Então foi um período bem difícil e a gente ainda tendo que segurar bastante para poder viajar depois, né? Nessa época eu só atendia pouco em casa, ele já não estava. É. Nossa, mas você está desenterrando cada coisa. É, até nem difícil Foi lembrar. punk, Foi foi punk essa difícil pra fase aí. caramba essa parte. Gabi, quando vocês chegaram aqui, lógico, né, que você falou que ia ficar meio ano focada em cuidar da família, enquanto o Rodrigo ia estudar e, não Sim. sei, fazer um part-time, Ele alguém. fez, trabalhou. Trabalhou com o quê, Rodrigo? Labor, Ok. né? Famoso pedreiro. Ou, Pedreiro, Pedreiro. foi Eu também trabalhei peão. com nessa época eu Foi fiz bem umas legal. faxinas também. Nessa época eu fiz umas faxinas também. Mas você caramba. fez alguma outra coisa, não fez? Alguma outra coisa antes da faxina ou não, sua Não, comida? foi isso. Eu comecei com isso, eu fiz algumas, poucas. Mas você fez É. faxina enquanto o Rodrigo estava com as crianças, então? Foi, eu saí e fazia. Sim, mas foram poucas vezes, não foram muitas vezes, não. Hum. O curso era de final de semana. Era de final de semana, E eu trabalhava, 20 horas na mas não semana. chegava a dar 20 horas. Fazia umas 10, 15 horas, mais ou É. menos. Então eu ia trabalhar por uns 2 dias. Então tinha tempo sobrando, sabe? E Entendi. nesses dias a Gabi trabalhava também. Ah, ok. Entrava um dinheirinho, então, né? Sim. É, Mas mais saía do que entrava nessa essa. época. Pois é. E aí os seus filhos tinham direito a ir para creche, escolinha. O mais velho já ia para escolinha, né? Ele ia para a escola porque ele É. chegou aqui ele chegou com 5, a gente chegou em setembro, inclusive ontem, dia 19 de setembro, fez 5 anos que a gente está aqui, é recente, né? Não é muito tempo. Então a gente chegou em setembro e em outubro ele faz aniversário, então ele já fez 6. É, Assim que a gente chegou, ele já tinha direito a entrar na escola, né? é. Você já vai para a segunda série, né? É, Ele foi, a partir de 5 anos você entra na É escola, né? verdade, Aqui. 5 anos, é verdade. Então É ele já verdade, o entrou André entrou com direto. 5, é E o verdade. André não fez nada, porque ele era muito pequeno. Ele ficou comigo, né? Nesse tempo ele ficou comigo Ele por entrou com vocês. 3 anos, não foi? Que ele Foi, a foi gente ficava para revezando para ficar com ele, porque Jardim da era Infância. bem caro para colocar, não tinha subsídio nenhum, era muito caro. Uhum, Acho que ficava uns 200 e poucos dólares a semana, era um É, negócio 250 a semana, era muito caro. uhum. Como a gente fala, a gente trabalha para pagar a creche, né? Não dá, né? é, Então é é. isso. Aí no final das contas não compensava, assim. Óbvio, compensava, mas você ia ter um lucro, né? Um pouco de lucro, Um dependendo do que você pouco. fosse fazer. Mas não sei, achei que fosse melhor a escolha para nós, né, como família, a melhor escolha foi ter feito nessa conformação. É. Uhum. Ele ficar em casa, ficar com a Gabi. É,
Pra gente foi... Aliás, uma coisa que me perguntaram também, né, da creche, não é questão de vaga, vaga até tem, né? O problema Tem realmente é pagar. que pagar. É, Ele bem mamava difícil. na época também, né? Ele mamava, ele não tinha desfraldado. O que não é um problema, tem criança que entra muito pequenininha em creche, aqui É, não tem problema, eles aceitam. mas ele tem que pagar por isso. Mas depende do lugar que você coloca, às vezes paga o extra, né? Por você tem que ter cuidados extras, enfim. Depende. Não era o caso dele, era quando ele entrou, né? Uma coisa que eu achei legal, que aqui na Nova Zelândia é um pouquinho diferente do Brasil, por exemplo, a licença maternidade, que era de 4 meses, virou 6, né? Isso é legal. Recente. E uma outra coisa também é que, mesmo sendo 6 meses, se dentro desse prazo dos 6 meses, tipo, deu um mês e você já quer voltar a trabalhar, tem o que eles chamam de um retorno intermitente, assim. Você pode, tipo, trabalhar uma vez na semana só para você não perder Olha contato. só, É. Olha, essa parte eu não sabia, bacana. sensacional. Eu tô por fora É. porque eu já passei dessa fase, mas é ótimo para quem tá aí. Não, isso é ótimo, porque é uma fase Não, é muito muito. difícil. Uma Pô, fase muito não, sim, não tô difícil, falando isso, tô né? falando que eu não sabia Não, tô dessa dizendo, é uma fase. informação. Isso deve ajudar bastante, porque é muito difícil para quem tem filho, né? É muito difícil para a mulher, Uhum. porque ela quer voltar a trabalhar, mas não pode. Quer cuidar do filho, mas não consegue. Aí fica nessa. Esse impasse, né? É. E É, fora que, assim, pode ajudar. diferente do Brasil, quando a gente entra em licença maternidade, a gente recebe o valor integral do salário, né? Durante a licença, Hum, com a condição que você não É, trabalhe, certo? Você tá. não pode fazer bicos e trabalhos enquanto é. está na licença maternidade Uhum. recebendo o valor do INSS. Mas aqui não. Quando você vai trabalhar durante a sua licença, você recebe o seu valor integral original. Sendo que se você está na licença sem trabalhar, você só recebe o mínimo, É, né? Então, Ah, é? é. é um Nossa. pouquinho diferente e achei muito legal, porque eu vi algumas colegas minhas que voltaram bem nesse esquema mesmo, vai uma, 2 vezes na semana, até que depois finalmente conseguiram. Sim. Mas não é injusto com quem não quer voltar e ganha o mínimo, que às vezes a pessoa precisa daquele valor que ela ganhava antes, né? E às vezes ganhar o mínimo, ela não paga as contas dela. Tá? Ela ganhava bem, e tem uma casa, tem, né, custo de vida mais alto. Será que não atrapalha? Aí força a pessoa a voltar? Ó, Não Olha, sei. será? acho que são escolhas, né? É. Cada um, ou você escolhe deixar o bebê na creche, mas aí você paga um valor alto, porque mesmo sendo residente ou mesmo sendo cidadão, Você paga. quando É você é mesmo. muito pequenininho, você ainda paga, né? É igual, não muda É. não. É o A mesmo preço para menos, todo mundo. a menos que você seja cidadão e você tenha uma renda muito baixa, e aí que você tem, você é mãe solteira, mãe solo, Sim. Mãe solo, o valor de auxílio ali. Hum, Então, tem umas diferenças aí, mas num geralzão, assim, todo mundo tá no mesmo barco, assim. Quando tem filho, não é muito é. diferente para ninguém, não. Uhum. Isso é bem legal, né? Isso é uma coisa que eu gostei daqui, eu gosto também. Se você vem certinho, você tem o visto que permite você ficar aqui, eles te tratam da mesma É. forma. É todo mundo igual, acho que isso é legal. Uhum. E aí, então, você deixou o seu pequenininho em casa contigo, Gabi, até ele completar o quê? 3 anos? Ou não? Você mandou antes Sim. para a escola? Né? Não, eu comecei a trabalhar antes com entrega. Comecei quando fez 6 meses. É que meus horários, eles eram... então, aí depois de 6 meses, eu tive meu primeiro trabalho, assim, oficial, né? Que eu ia praticamente todo dia. Eu fazia o turno da tarde, ele fazia o turno da manhã. A gente revezava por causa disso. A gente trabalhava com entrega. Eu dirigia van. Eu fiquei 3 anos nesse trabalho. De Eu courier. Foi bem amava legal, esse foi bem trabalho. legal. Um trabalho Eu gostoso de amava fazer. esse trabalho. Trabalhava para a região central de Auckland, então conheço muito bem a região central de Auckland, ali um pouco oeste, um pouco sul de Auckland, então eu circulava muito por 3 anos, assim, fazendo entrega. Então a gente conseguia, porque eu fazia o turno da manhã, ele fazia, ao contrário, fazia da É, manhã, eu fazia da a tarde. gente pegou um trabalho para nós dois. Então era um trabalho só que eu fazia metade e aí ela fazia a outra metade. É, É. para a E gente nesse a conseguir gente. revezar, de ficar com os meninos, né? Buscar o André, tudo. E aí já estava, então, no visto de trabalho pós-study? Não, não Não, ainda. ainda não, porque eu Não, fazia. isso durou por um ano só. Depois ele já pegou É,
porque nesse momento, como eu fazia metade, dava 20 horas por semana. Eu fazia 20 horas e a Gabi fazia as outras 20 horas. Ah, Então, eu consegui começar nesse trabalho ainda estudando. Era um trabalho legal de fazer, bem É. legal. Aí depois ele saiu e aí eu assumi a manhã e a tarde, né? As entregas da manhã e da tarde. Já? Direto? Não. Não, foi pouco Não, tempo porque depois. eu peguei integral quando eu peguei o visto integral, e você, eu acho que continuou fazendo metade por causa do André. Não foi uma coisa Tá assim? bom, Ah, whatever. não, olha. É, então, pera, deixa eu ver se eu entendi. Você bem tranquilo. saiu porque você já tinha finalizado seu curso, então você podia trabalhar mais de 20 horas. Aí você foi trabalhar dirigindo caminhão, não era? Ainda não, eu Ainda fiquei não. nesse trabalho com a van Era uma de van. entrega. Eu fiquei nesse trabalho, eu peguei integral e você pegou só alguma coisa. O que você pegou? É que você trabalhava na warehouse, né? Você começou a trabalhar na warehouse. E eu trabalhava. É verdade, é verdade. Eu fazia mais um trabalho, eu fazia um pouco mais de trabalho mas eu também deixava à tarde eu saía. Eu começava mais cedo, trabalhava até a hora depois do almoço ali mais ou menos, e você fazia o O período da corrido da tarde. tarde. É. Então a gente passou a trabalhar nós dois juntos um pouco mais de 40 horas por semana, mas ainda não está trabalhando integral porque tinha que cuidar do André. Sim. Lá no warehouse você fazia o quê? Eu fiquei como gerente, Peraí, vamos contextualizar. né? Eu vou contextualizar a história do trabalho de entrega, que é legal, acho bacana, porque a gente começou nessa empresa, estava começando, Uhum. eu estava buscando pessoas que fossem de confiança para entrar, porque a gente carregava carga de muito valor, e aí, Medicamentos, né? Claro. aí um amigo dele indicou, que é um amigo dele que é quiropraxista, que é um mexicano que é amigo dele, e aí ele indicou, falou, eu conheço um casal que chegou aqui agora e confio neles, eles poderiam fazer esse trabalho. Foi assim que a gente começou nessa empresa que estava recém começando. E ele fazia, a gente dirigia a van, né? Na época eram só acho que 3 vans. Uma van fazia a região central, uma van fazia a região do norte, né? North Shore. E tinha a região que Sul. fazia, não tinha sul, veio depois. Veio depois? Mas enfim, tinha a região que fazia outra região ali. E aí a gente assumiu essa região central porque a gente morava no centro. Então, ok, a gente pegava a gente tinha que buscar com a van os medicamentos que ficavam nessa warehouse que ele trabalhou depois, que ficava no sul de Auckland. Então, a gente pegava todas as caixas de medicamento, eram muitos medicamentos, a van ficava abarrotada de caixa, e distribuía, no meu caso, para a região central, né? E depois que estava tudo entregue, na período da tarde a gente voltava, fazia de novo a mesma coisa, abastecia a van, entregava de novo. E ele trabalhava nessa central, nessa base, onde guardava, tipo um storage É. das farmácias, que não tem espaço físico nas farmácias, então eles armazenam tudo nesse local. E eu fui para lá por um motivo. Eu fui porque, a partir do momento que você sai do curso, aí você começa a pensar, tá bom, eu tenho um visto de trabalho aberto, mas agora eu preciso pensar como é que eu vou conseguir a residência. Exato. Então, uma das possibilidades, uma coisa que surgiu para mim, como eu tinha feito curso de business, e as pessoas desse local me conheciam, eu conversei com o dono, Sim. e ele me contratou para ser o gerente da warehouse. Warehouse, né? É. E aí eu fiquei um tempo trabalhando como gerente dessa warehouse, enquanto a Gabi estava trabalhando, tinha continuado ali, dirigindo. E só que não deu nada certo. Foi um desastre para mim, foi um fiasco. É, não rolou, não rolou. E eu não gostei, nossa, eu não gostei de Do tipo trabalhar do lá. trabalho. Não gostei do tipo de trabalho. As pessoas não me aceitaram muito lá, porque tinha uma outra pessoa que já estava trabalhando lá há um tempo, que queria ser gerente e não foi contratada, e era todo mundo amigo ali, então, tipo, eu falava uma coisa, ninguém fazia o que eu pedia, Tem ou a questão como do idioma também, que é um atrapalhou. que alarga É, mais a distância, né? Você é. acaba não conseguindo se Bom, comunicar tão bem. não deu certo, né? E aí, a partir dali, que a Gabi
estava nesse trabalho, ela foi mais ou menos a época que ela já conseguiu colocar o André Foi nessa época. no Jardim da Infância. Aí ela pegou integral, ela fazia de manhã e à tarde, e eu já estava pensando, eu preciso ver o visto, o que eu faço, nisso daqui não dá, já sei, eu vou pegar um Work to Residence, esse é o meu negócio. Então, como eu já estou dirigindo, já sabia dirigir, falei, peguei uma carteira de caminhão e fui atrás de uma empresa que me dava um Work to Residence. E aí consegui e fiquei dirigindo caminhão. Até hoje. Até hoje eu dirijo caminhão porque eu estou esperando meu visto. Aliás, vamos explicar para o pessoal como é que funciona essa coisa do Work to Residence e também como é que faz para tirar a carta de caminhão, que é um pouquinho Isso é diferente. legal. Tá bom. Baita dica. Tá. Então, o Work to Residence, você tem que ficar por um certo tempo trabalhando para o mesmo empregador para ter a residência, é isso? Isso, o Work to Residence, o visto diz que você tem que trabalhar por 2 anos para esse empregador e após 2 anos você pode pedir a residência, tem o direito de pedir a residência. É um visto que dura 3 anos, você pode trabalhar esses 3 anos e decidir fazer outra coisa, mas após 2 anos você dá entrada no pedido de residência por esse visto. E, teoricamente, é um caminho mais tranquilo para a residência, porque seria um próximo passo, como você fazer um estudo e depois tem um pós-study, você tem um work to residence, e aí você tem um pós-work to residence, que é a residência. Mas o esquema mudou, né? Agora, recentemente, Mudou. não tem mais. Não. Mas aí, Nessa época, para você ter um work to residence, você tinha que ter uma empresa acreditada pela imigração. Hoje, todas as empresas têm que ser acreditadas para a imigração para te dar um visto de trabalho, mas esse visto de work to residence, ele não existe mais, né? Nessa configuração. Uhum. Pois é. E como é que foi o processo de tirar a carta de caminhão? Porque, primeiro, já é diferente que a gente tem que dirigir na mão inglesa, certo? Então, para vocês dois. Mas para dirigir van, a gente pode, certo? Não precisa ser uma carta especial. Pode. Não, Porque carta... Se tem coragem de dirigir ao contrário, pode pegar a van e acabou. De boa. Inclusive, eu posso fazer só um paralelo aqui? O primeiro carro que eu dirigi na Nova Zelândia foi uma van. Já era um sinal, já era um sinal. Era. Porque o Rô chegou com a carteira dele tinha vencido no Brasil. E ele tinha renovado e não chegou em tempo para a gente trazer a carteira nova. O Detran, o site do Detran saiu do ar e ele não conseguiu pegar. Enfim. Que beleza. Tudo bem, acontece, né? Aí ele não pegou em tempo. Aí, quem teve que dirigir? A marmita aqui, né? Foi engraçado. Eu não sei, eu não faço a menor ideia. Então, a gente tem que pegar a estrada de noite com a porcaria da van. E eu dirigindo a van, eu vejo um carro da polícia atrás de mim. Tipo, recém-chegada aqui. Aí a sirene, eu falei, não é possível, não é pra mim isso aqui. Não é possível, não é pra mim isso aqui. Aí eu não sabia nem como encostar a seta, sabe? Como é estranho, tudo diferente, né? Você Mas, vai enfim, dar seta, você liga o para-brisa. da Jussi. É que a gente falava Jussi, a gente chegou falando, Jussi, então vamos de Jussi. Aí a gente falou, dei a seta e encostei, né? Aí veio o policial do meu lado. Como ele sabe que é carro de turista, então ele já sabe, ó, tem que ensinar o beabá, né? Falei, vamos lá. E veio um policial super novinho falar comigo, chegou lá. Porque você tá com... Entendi bulhufas que ele falou. Nada. Ele começou a falar comigo, eu olhei pra cara dele assim. Ele enfiou a mão dentro do carro e mostrou para mim que eu estava andando de lanterna acesa na rodovia, que ele falou, você precisa ligar o farol. Eu falei, tá bom. Aí deve saber que turista é tudo mesmo, tudo pateta, né? Então falou, vamos ensinar essa criatura aqui. Aí, ok, vamos lá. E eu me tremi inteira, Maia, me tremi inteira. Ele pediu para ver documentos? Não. Não, nada. Viu a carteira, pediu sua Eu carteira. nem lembro. Não, acho que pediu. Eu lembro só dele colocando a mão, porque eu não estava entendendo. Ele enfiou a mão dentro da van e mostrou que ligava o farol virando a manivelinha ali da seta, né?
Tem que virar aqui, tá com o farol apagado, tem que ficar com o farol aceso. Eu falei, meu Deus do céu. E eu me tremendo inteira, assim, tremendo inteira. E a van já faz um barulho, você anda com ela, essa camper van, chacoalha prata. E eu chacoalhando inteira também, eu não quero mais. Ridículo, mas enfim, voltando pro Eu botando a caminhão. culpa em mim que o site do Detran não tinha funcionado. Não tenho culpa que eu estava sem carteira. Mas tá, Bom, então, como é que você faz Caminhão. para tirar a carta? se você, no Brasil, já tem uma carta que você pode dirigir caminhão, você tem uma carta, eu não sei o nome da carta, mas tem uma letra, né, na Acho que é o carta. C ou D. Acho que é D. Se você tem essa carta que permite você dirigir cargas pesadas e tal, você já pode vir para cá e da mesma forma que a gente transfere nossa carteira de motorista do Brasil para da Nova Zelândia, você transfere já para de caminhão o caminhão, a classe 5, que já é a última classe de carteira de caminhão. Daqui. Né? Daqui, que é que você dirige o caminhão grande, grandão. Se você não tem, você tem uma carteira de motorista normal, que era o meu caso, você tem que seguir as etapas da classe 2, 4 e 5. Não existe classe 3. Então, é 2, 4 e 5. Interessante, né? Lá o número. Eu não vou saber explicar direito isso daí, mas eu já ouvi, tem um significado, porque tem uma questão de trailer, não sei o que já não se faz mais, pulou direto para 4. Hum. Mas assim, você tem que ter a sua carteira full license, né? E depois que você tem a full license, você tira uma learner classe 2. Se você tem mais de 25 anos, após 3 meses da sua learner, você pode tirar a full license classe 2, ou você faz um curso, e esse curso são 2 dias. É um curso simples, que você faz, e você já tira a learner no começo do curso, no final do curso você faz a prova para tirar a carteira de motorista classe 2. Com a carteira de motorista classe 2, você pode trabalhar em caminhões pequenos, né? E que são esses de entrega de comida, esses que as pessoas, a maioria Falando pequeno. o pequeno, os que não têm 2 eixos atrás. É só um eixo na frente, um eixo atrás, esse é um caminhão classe 2. E é isso, é simples, é simples. Você paga um curso ou você vai no AA, tira o seu learner, espera 3 meses e estuda para fazer uma prova com uma carteira normal. Mas aí a prova é teórica e prática. Teórica e prática. Teórica e prática. Se você não tem experiência e não tem, né, ninguém que te ensine, é difícil fazer a prova prática. Você precisa das dicas, né? Você teve alguém para te ensinar? No curso, falaram, funciona assim. Aí, no curso eles te ajudam, porque você faz a prova prática com o caminhão que tem lá no curso. Então, essa pessoa que vai te dar a prova prática, ela senta com você e ela fala um pouquinho assim as diferenças. Olha, isso vai funcionar assim, assim, assado, você vai fazer isso, isso, isso. Aí você tem que fazer. Se não conseguir, você faz a prova de novo. Mas o curso te dá essa ajuda, essa direção. Literalmente a direção. Literalmente essa direção. E aí o mesmo processo para as classes 4 e 5. Depois que você tem a classe 2, depois de 3 ou 4 meses, não vou saber se é específico aqui, depois de alguns meses, poucos meses, você pode fazer a mesma coisa, learner da classe 4, fazer um curso de tirar a classe 4 ou esperar, e depois para a classe 5. Ok. Mas, por exemplo, direção normal, né? Carro pequenininho. A gente, quando vai pegar learners, tem algumas restrições, do tipo, só pode dirigir até tal hora, não pode dirigir já, não pode não sei o quê. O caminhão também tem. Não, caminhão já não tem mais isso. Você tem que ter a partir do momento que você tem essa full license, que é a classe 1, você já passa para full do caminhão. O learner do caminhão,
você não pode dirigir sem alguém do seu lado. Ah, tá. Claro, porque é learner, você não pode pegar o caminhão sozinho. Mas você pode dirigir a qualquer hora, a qualquer momento, quanto tempo for preciso, mas você precisa ter alguém do seu lado. Ai, mas tudo isso esse processo de tirar carta é complicado, né, gente? E é uma coisa engraçada porque, assim, nós que não viemos, por exemplo, da Inglaterra ou do Japão, sei lá, a gente tem que fazer essa conversão da carta, né? A menos que você tire aqui. E Uhum. tem esse momento que a gente sabe, é hipocrisia a gente falar que a gente não faz isso, mas assim, a gente que vem com uma carteira já de motorista do Brasil, a gente tem um momento que passa pelo learners, né? Sei lá, aquele que não é o É, definitivo, e, com licença, mas até parece que a gente vai ter sempre alguém do lado que tem mais de 2 anos de direção e que não vai dirigir à noite, que não vai viajar. é. Fala sério, né? Não, Não, mas se você tira full license, você não precisa ter ninguém do lado. Eu tirei direto a full license. mas quando você tira full license, você tem que fazer o pedido, você vai fazer o exame, você vai fazer a prova teórica e depois você vai fazer a prova prática. sim. E nesse momento que você vai pegar a nesse full, ínterim. você fica É verdade. no... Tanto E que aí, alguém tem que levar você, teoricamente, não poderia nem ir para outra ir escola para a fazer. prova prática. Alguém teria que te levar. Exato. Eu E trabalhava quando, dirigindo, já que sentido. e quando a gente chega lá no local da prova, eles inclusive perguntam: quem te trouxe aqui? Porque se você falhar no É, teste, tem que te levar para casa. tem que te levar para casa. Olha só. Mas eu falei, eu vim dirigindo. Então, bem, é por isso mesmo. É. Não tinha o que fazer, meu amigo. Eles fizeram vista grossa. Ah, meu Deus. E a gente falando de carteira, né, de direção, etc., a carta, desculpa. Eu sei que não é muito fácil, né? Por exemplo, eu acho que passei na segunda. Na segunda. Na primeira eu não consegui ir, porque, enfim, problemas pessoais, não consegui fazer a prova, mas na segunda eu passei, né? Uhum. Tem umas dicas malucas, não é mesmo, que o pessoal deixa pra gente? Tem. É muito interessante isso daí. É bem diferente, né? Bem Uhum. diferente. Eu acho que eu vou poder contar. Eu posso contar a minha experiência. Você não teve experiência, você passou de primeira. CDF. E depois ficou jogando na minha cara. Posso contar ou você conta? Posso contar? Posso. Você quer contar? Ele reprovou 3 vezes na prova. Ai, meu 3. Deus. E por que você reprovou, Rodrigo? O que você pode deixar de recado, dica aí para Legal. galera? A primeira vez que eu reprovei, eu cheguei, eu estava trabalhando, eu estava com a van, e aí eu peguei meu carro e fui direto para lá, e eu estava chegando atrasado no local, então eu estava tenso. Então não foi bem desconfortável, eu estava tenso, estava atrasado. E aí eu passei da velocidade 2 vezes. Dica 1, não chegue tenso para fazer a prova. Sabe, aquela... Pensando em um monte de coisa, porque eles dão várias dicas, estão pensando em várias coisas, eu me perdi na velocidade. E Ok. passou. E aí, reprovei. A primeira vez que você passa na velocidade, se é só um pouquinho, ele te dá um aviso. A segunda vez que você passou na velocidade, se passar muito, se passar mais de... Se passar de 5 quilômetros, assim, são 50 quilômetros. Se você passar de 55, passou, reprovou de primeira. lascou. Mas passou dos 50, ele te dá um toque. Se ele tiver que dar esse toque de novo, reprovou. E aconteceu, ele me deu esse toque de novo. Ele falou, infelizmente, né, acabou aqui. Já pode voltar. Já pode voltar lá para a base que você está reprovado. Vai de novo. Ok, essa foi a primeira. Essa foi a primeira. A segunda vez, eu não tinha com quem deixar o André. Estava trabalhando. A Gabi estava trabalhando, não tinha o que fazer. Falei, caramba. Vou levar o André, Vou levar o André. levar. Aí levei o André e cheguei lá e nem fiz a prova. O cara falou, vai embora. Óbvio. Né? Então eu já reprovei sem fazer a prova. Dica número 2. Criança não pode junto fazer a prova de direção. Não só criança, acho que não pode ter passageiro, né? Não pode ter Eu não passageiro. sei, mas criança não pode piorou, levar né? ninguém. Acho que piorou ainda. Pior ainda, porque se ele não fosse criança, Fica esperando lá fora, sim. Ficaria esperando. Bom, então já reprovei. Segunda vez, aí. Tá. Terceira vez,
Falei, Arrepiar eu na vou prova. arrepiar nessa prova. Eu vou fazer tudo direitinho. Treinei, então eu sabia tudo que tinha que fazer. Quase tudo. Exceto? Exceto que fui fazendo a prova. Ah, eu vou falar depois o que eu não fiz, porque aí vai ficar mais marcante. Porque eu fiquei nervoso. Porque eu acho que o cara fez de propósito. Porque eu tava fazendo a prova, fui tudo direitinho, não passei na velocidade. Dei a seta na hora certa, fiz a rotatória, mudei de direção e tal. E achei que eu estava olhando bem para o espelhinho, porque você está dirigindo, eu olhava para o espelhinho aqui, eu olhava para o espelhinho ali. E achei que isso era o suficiente. Quando a gente estacionou, ele falou assim, foi tudo muito bem, tudo certo, mas eu vou ter que te reprovar. Porque eu não... Quando você olha para o espelho, você tem que virar o seu rosto 90 graus. Eu não sou uma coruja, né? Não faz sentido. Aí eu fiquei nervoso, sabe? Por dentro, você fala, puta, que sabe? Podia ter Porque ele podia ter avisado, avisado vira antes, mais. falar assim, você tá olhando pro espelhinho, eu não tô vendo você virar o pescoço, vira mais. É. Podia ter dado essa dica. Mas ele não deu, chegou e me reprovou. Então, eu reprovei a terceira vez, faz a porcaria do pescoço, que se você vira, você não consegue olhar para frente, mas tudo bem. Mas ele falou, porque eu preciso ter certeza que você está olhando para o espelhinho, porque daqui você não consegue. Bem, aí eu fui a Dica quarta. número 3, ganhe um torcicolo, independente do que Não qualquer importa, coisa. carteira é mais importante que o Mais seu pescoço. importante. E aí, na quarta vez também eu peguei um cara legal, um Foi, cara bem foi bacana. bacana. E aí eu contei toda a minha saga para ele, aí já quebrou o gelo. E aí eu fiz direitinho, Olhou bem, virei olhou. que nem coruja. Aí ganhou a carteira. Mas minha carteira é classe 2, eu passei de primeiro. O caminhão eu passei de primeiro. Então, Olha, Hã? ficou esperto já, né? Mas aí, vou Eu tava pensar, assim. né? caminhão você também tem que virar o pescoço assim, 90? Ou... Não, nada disso. Não tem. Aí que... Não tem que virar. Hum. Do caminhão, o que pega mais são outras coisas. O que vai pegar mais é como você se posiciona, que faixa você está se posicionando para virar, como você interage com os carros que estão na sua frente, com o tempo da distância que você está com o carro da frente. Então, eles já passam a ter algumas preocupações diferentes dos critérios de avaliação da classe 1. Né? E parte do princípio que você já tem uma classe 1 que você já deveria saber as outras coisas, né? O básico. Mas aí ele vai ver, por exemplo, a gente tem aquela regra de tempo, que é de 2 tempos, contar até 2, quando você está no carro da frente, né? De distância do carro da frente. No caminhão, o tempo você conta até 4. E aí, tem outras regrinhas que são próprias do caminhão, de distância, quando você faz a curva, para você estacionar, como que você tem que olhar, como que você tem que... Até mesmo para você indicar, o tempo que você tem que indicar é maior, e o tamanho do caminhão influencia como você faz manobra, essas coisas. Então, É experiência aí, né? mais Acho por que é aí. uma coisa de fazer. Mas você, durante a prova, Não, de tamanho, tô falando, de É, distância, acho que aí é... mas durante a prova você Também tem tem que mostrar. isso você tem que mostrar. Né? Faz sentido. Como, por exemplo, pelo tamanho, quando você faz a curva com o carro, você simplesmente faz a curva. Com o caminhão, você tem que fazer um ângulo na curva, porque senão o caminhão entra, o meio do caminhão vai subir em cima da guia ou bater no carro que está do lado. Então, essas coisas já contam durante a avaliação, durante Poxa vida. E aí, a prova. como motorista, então, de caminhão, você conseguia pegar o Skilled Migrant, né? Ou sei lá, pelo Work O to... Work to Residence. Uhum. Uhum. É uma profissão que o país considera como essencial, digamos, que eles precisam. Sim. E é uma ótima profissão, viu? Se eu quisesse continuar, eu só sairia da classe 2, se eu fosse continuar. Eu iria para um caminhão maior, porque aí eu ia fazer mais, dirigir mais do que ficar carregando e fazendo entrega. É cansativo. E ganha melhor, ganha-se melhor. Classe
os caminhões maiores, o salário é melhor. Hum. Então, eu iria para isso. Mas aí, mesmo sendo o salário maior, é que nem no Brasil, por exemplo, que o pessoal fala que é desumano, assim, a carga de trabalho que você é Ah, demandado, nossa, no sabe? Brasil é outra coisa. No Brasil é completamente diferente. Não, aqui não, não. Aqui é um trabalho bom. Não é um trabalho ruim. É um trabalho bom. São longas horas. Você vai fazer 10 a, pode fazer de 10 a 12 horas por dia. Mas também, se você quiser, tem trabalhos que não são assim. Tem muitos trabalhos que você faz as 8 horas diárias, pode trabalhar de segunda a quinta. As pessoas preferem, porque já estão no caminhão, então preferem fazer 10, 12 horas e receber um salário um pouquinho maior, né? Uhum. E depende do trabalho que você vai fazer, depende do que você se disponibiliza. Mas ainda mais hoje em dia, Tem para agora todos os nesse gostos, né? momento, tem para todo mundo. Uhum. Uma coisa que eu não sei se vocês concordam comigo, Gabi, também, mas aqui tem muita curva, né? E as estradas têm umas regiões ali que são muito pequenininhas, são estreitas que só, assim, eu tenho medo de dirigir. Hum. Não sei, Sim, vocês tem concordam lugares comigo? assim. Tem sim. Eu não gosto de pegar serra, por exemplo, se tiver que pegar, tipo, estradinha estilo serra, assim. Exato. Eu não gosto, não, são duas mãos, né? Você não tem divisão, é Dá, uma ida, uma para voltar. dá Tipo, uma sensação. Coromandel. Eu acho aquela estrada de Coromandel super perigosa, assim. Dá medo, né? Eu fiquei com medo quando eu fui. Eu fui dirigindo uma vez, foi até uma vez que meus sogros vieram. Eu fui dirigir, eu estava trabalhando, eu fui com eles, com os meninos, e meu sogro voltou dirigindo. Ele falou que eu quero tentar. E foi a primeira vez que ele pegou no volante. Eu falei, vamos lá, então você manda bala aí. Eu fiquei do lado ali, mas ele dirige bem. Então ele pegou legal, assim, foi na boa, mas eu acho perigosa, eu concordo com você, eu É. acho essas curvas meio tinhosas, sabe? Uhum. Uma outra coisa também, Rodrigo, não sei se você concorda comigo, já que você dirigiu bastante na estrada aí, né? Hum. Caminhão maior, mas aqui não tem grau, não tem. Acontece para a gente parar com tanta frequência. É um pouquinho Não difícil. tem. É, não tem, mas é tranquilo, você tem posto de gasolina, né? E eu paro bastante, como a gente faz bastante entrega, então eu não tive essa experiência, porque como eu paro bastante nos clientes, qualquer emergência, né? Você Tem um tem banheiro banheiro à ali, disposição. E, mas foi um problema muito grande, ninguém pensou nisso, o governo não pensou nisso na época do lockdown. O lockdown foi sofrido, porque no lockdown você não podia usar banheiro público, você não podia usar banheiro, entrar em outro local, e a gente trabalhava. Quem entregava caminhão continuou entregando. E trabalhava 8, 9, 10 horas por dia. tem que Verdade, fazer aí o que que cadeira e fazia? fazer xixi atrás do caminho, assim, E meio a escondidinho gente. na moita, E que falava. só. Então, fazer. Para ir no banheiro é só com imaginação. É só você saber como é que eu vou fazer isso daqui. Então, como é que eu vou colocar o caminho, estacionar o caminhão perto da moita, abrir essa Foi porta? 007, É, assim, né? Missão foi Impossível. missão impossível. E teve um agravante, porque estava todo mundo na rua. Então, se você quisesse parar na moita, não era qualquer moita. Porque ia ter sempre alguém falando no jogging, alguém correndo, passeando com o cachorro, a pessoa levando Nossa. criança no carrinho, você lá, o caminhoneiro fazendo xixi. Não, Xixi ainda, Nossa. né? Vai ser foi cocô. complicado. Então, parece que tinha que saber, eu preciso ir num lugar ali mais afastado tal. É. Gente, eu não tinha pensado nisso, mas é verdade. Eles tinham fechado todos os banheiros públicos. Eles fecharam tudo, não tinha o que fazer. Não, Gente, mas é emergência. e em que momento que nisso tudo entra você ter trabalhado com pesquisa clínica? Que agora eu já não sei mais. Ele voltou, não voltou mais no ritmo. Ah, onde você Amanhã eu tô voltou? puxando. Você voltou para o Brasil. Voltou pro Brasil, completamente pro Brasil. Foi Você quando o voltou... Igor nasceu, Foi quando o Igor nasceu. É. Ah, então 11 foi anos por isso. atrás. Porque, porque a gente sempre trabalhou com a quiropraxia. Hum, Só que eu nunca tive um trabalho, eu nunca tive, não, desculpa, até o Igor nascer, eu não estava ainda nem na Porto Seguro, nem no hospital, que eram trabalhos fixos. Eu ia e trabalhava e sabia que eu ia ganhar aquele fixo. Sim. Então, era o nosso trabalho, se às vezes Era tinha, flutuante, às vezes tinha, às às vezes vezes não não. tinha, e você tinha que se organizar com isso daí. E aí, quando a Gabi engravidou, eu falei, meu,
sabe quando bate aquele medo, aquele desespero? Eu falei, e agora? O que a gente vai fazer? E no dia que, no momento que não tem, né, com filho, como é que você faz? Aí eu lembrei, eu tinha um amigo meu, um grande amigo meu, que trabalha na área de pesquisa É clínica. aquela, é casado com aquela que falou para eu trazer coisas aqui que lembram a casa. É um casal muito querido. É. E que também, ela Ela também também é é da área. da área, os dois são da área. E eu conversei com ele, aí ele falou assim, meu, beleza, vai fazer um curso de pesquisa clínica e vamos ver o que você consegue fazer, né? Faz o curso e vê se você consegue o emprego. Aí eu fiz um curso de pesquisa clínica. Enquanto eu estava trabalhando, eu ia de noite fazer o curso de pesquisa clínica e pegava alguns dias para ir no que hospital que eu ia? Puta, não lembro. Eu não sei, mas eu ia no hospital acompanhar uma pessoa que trabalhava com pesquisa clínica lá, Para só estagiar. para ter essa experiência, fazer Tipo um estágio. estágio. É. E então eu fiz junto com o meu trabalho, comecei a fazer esse curso e antes de terminar o curso, eu me apliquei para algumas, eu estava me aplicando para algumas vagas e consegui uma vaga de assistente de pesquisa clínica. Na época chamava Quintiles, essa empresa, hoje ela chama IQVIA. Se é que ainda é IQVIA, eu já estou desatualizado, e de repente já é outro Não nome, faço ideia também. Eu mas é uma trabalho com Intaio. multinacional, Uma mega empresa. é uma mega Prédio bem grande. empresa, tal. E, e essa parte foi muito legal, o timing das coisas, né? Porque a Gabi entrou em trabalho de parto do Igor, foi para o hospital e quando o Igor nasceu, Foi. no primeiro dia que o Igor nasceu, eu estava com a minha entrevista de emprego programada já para aquele dia, que ia ser uma entrevista com uma argentina em inglês. E eu, cara, totalmente Por telefone, não por era? telefone, era por Não, era por telefone, telefone. totalmente por fora do inglês, cara, meu, zero. Zero não, vai, Não, a gente mas se virava, né? não, male male. Falei, mas vamos, tem que ir, vamos. E aí eu saí do hospital, fui pegar meu carro, já tinha parado num lugar proibido, meu carro tinha sido guinchado, não Foi estava mais lá, porque a gente chegou com a Gabi em trabalho de parto, aquela coisa, parei, não vi que a placa acabava antes, meu carro foi guinchado. Por sorte, minha mãe estava lá, Emprestou o visitando carro a pra gente, ele. peguei o carro da minha mãe, fui para casa e fiz a entrevista por telefone e voltei, nem sei, deixei a mulher falando. Ela ficou falando, eu ria e Não, ele foi simpático, ele fui entendeu. simpático Não. por É. telefone e voltei para casa. Quando eu voltei para casa, ah, voltei para o hospital e, né, não ouvi mais nada. Depois de 3 ou 4 dias, não Foi lembro quando a quanto gente tempo chegou a em gente ficou no casa com hospital, cheguei em casa, o André, com o Igor. A gente chegou com o Igor em nós casa. chegamos em casa com o Igor, tocou o telefone, era uma pessoa daqui, Do da Brasil. Quintiles lá do Brasil, lá de São Paulo, falando que eu tinha Do conseguido a RH, vaga, falando que do tinha conseguido RH, a vaga. falando que eu tinha conseguido a vaga. É assim, É, foi meio de sopetão também. Nossa, eu fiquei super feliz, foi muito legal, muito bacana. É. E é uma empresa muito boa de se trabalhar, muito boa de se trabalhar. Foi Gostei uma era bastante. completamente nova, né? É, Eu acho que é isso, né? Acho que se reinventando é sempre bom, você tá sempre aprendendo novas coisas, assim, é. muito louco. Eu só saí da pesquisa clínica porque eu consegui esse emprego no hospital que era irrecusável, eu ia trabalhar bem menos, ganhar bem mais, estar na minha área, e aí eu mudei. Foi por Hum. causa disso. Ah, tá. Porque é tanta gente querendo entrar em pesquisa clínica e não É, consegue. né? Mas eu vou ter que falar, é QI também, né? Porque eu entrei, porque o meu amigo já trabalha há muito tempo nessa área, conhece muitas pessoas, conheci uma pessoa lá de dentro influente, que deu meu visto, meu currículo, não foi talento, não foi carisma, não foi nada disso. Então, Isso é importante, acho que é, para tudo, né? Acho que a indicação é. é. Pois é. Mas, enfim, quem sabe? Mas enfim, Quando eu me mudar para Auckland.
Estou esperando Estamos você esperando, aqui. por sinal, hein? Estamos esperando, não demore. Gabi e Rodrigo, com tanta coisa, tanta experiência de vida, as crianças já bem adaptadas na escola, vocês mudando de casa já algumas vezes, agora morando pertinho da praia, o que que vocês têm de sonhos, aspirações e projetos, além do visto? Ah, Nossa, puxa vida. É profunda, hein? hum. Porque outro dia, quando vocês conversaram comigo, vocês falaram tudo era, porque quando a gente conseguiu o visto, porque quando a gente conseguiu o Lembra? visto. A gente coloca acho que muito peso, assim, também, né? Esperando que isso aconteça para conseguir realizar. E, de fato, algumas coisas, elas estão atreladas, né? Acho que é por isso que é tão importante quando a gente está aqui como imigrante, você ter um reconhecimento da sua estadia aqui, como uma legalização. Estamos legais, mas digo uma oficialização da sua estadia aqui, né? Porque você consegue projetar. Porque é difícil você conseguir criar raízes profundas num lugar que você não sabe se você vai ficar, né? Eu sou super adepta a criar raízes, eu crio raízes facinho. É difícil me tirar. Quando eu finco raiz, me tirar é difícil, viu? E eu acho que talvez dê essa sensação de você poder, de fato, falar, bom, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Agora eu posso começar a pensar sobre isso, né? Então, temos sonhos, temos desejos, vontades, mas eu acho difícil você projetar com um afinco, assim, enquanto não tem essa... É. É, Esse limite do visto agora é importante está sendo importante porque nesse quesito de projetar, de saber o que a gente vai querer fazer, porque a gente não consegue ter nem por enquanto, né, a gente não consegue ter a possibilidade de experimentar coisas diferentes. O meu visto diz, a condição é você tem que trabalhar para essa empresa, ponto. E aí, como eu tenho que trabalhar para essa empresa, a Gabi ainda fica presa nessa hora. Então, se o Rodrigo tem que trabalhar para essa empresa, quais são os horários de trabalho do Rodrigo? Então, o que eu posso fazer com os horários de trabalho do Rodrigo, tem que né? também, Ela todo também mundo se se molda, ajusta todo mundo se ajusta a esse visto, sim. né? Mas enquanto a sonhos e projetos, assim, eu acho que o sonho e o projeto era ter saído do Brasil. Foi um sonho, um projeto que, que eu achei que, conversando com a Gabi, ela também já falou isso, né? Pode falar melhor, mas que foi assertivo, foi bem assertivo. Eu me adaptei muito bem aqui à Nova Zelândia, ao estilo de vida da Nova Zelândia, como as coisas funcionam. Eu acho muito bonito, acho muito gostoso, gosto das pessoas, As pessoas são muito queridas, me né? sinto, me sinto muito bem adaptado aqui. Então, fora o visto, para poder só ficar tranquilo com o trabalho, se não gostar desse trabalho, muda para Você fica outro. mais livre, né? Acho que você fica É, mais livre para decidir o que é, você quer. Você fica ainda meio é. engessado, sabe? Você fica meio engessado. Eu, nesse momento da minha vida, não tenho uma projeção. Eu não tenho um sonho, assim, uma projeção. Eu estou bem tranquilo. Uhum. Bem de boa, como se diz. De Bem de boa. boa na lagoa. É. Que, aliás, a gente nem chegou a mencionar no que a Gabi está trabalhando agora, né, chefe? Precisa Ah, saber? ela não saiu da van ainda, hein, na Não, nossa tá na história. van. Ela não saiu da van. Então, Que porque da brincadeira. van eu me lembro da época que você realmente estava já assim, não sei se de saco cheio, mas querendo mudar, né? Eu tive uma época, eu sempre gostei muito de dirigir. Era muito gostoso. Quem puder ter essa experiência em algum momento, eu acho que foram os céus mais lindos que eu já vi na minha vida, na estadia aqui, foi dirigindo. Hum. É um espetáculo atrás de espetáculo. É incrível, assim. E ver as pessoas, eu ouvia muito podcast, eu ouvia muitas músicas, é muito gostoso. Então, acho que você se alimenta de muita informação, é muito gostoso. Então, eu fui muito feliz nesse período, muito mesmo. Hum. Então, mas deu tempo, eu acho que eu não teria saído até hoje. Foi uma trágica história que me fez sair,
uma idiota história, na verdade, porque eu voltava comigo nesse dia, porque idiota, brincando. Eu tava saindo, Idiota. eu tava saindo da van, coisa que eu fazia muitas vezes por dia, porque eu saía, tirava a caixa, entregava, e eu virei meu pé, torci meu pé. Torci, foi ridículo. Ridículo. Torci o pé, rompi ligamento, tive que me afastar do trabalho. E nesse afastamento, o meu chefe na época, eu tive que ficar 4 meses parado, e ele não podia ficar 4 meses sem funcionário. Então, eu tive que sair. Ele me substituiu por outra pessoa, então eu saí meio na marra. E aí o desejo do Rosso concretizou, porque ele sempre quis morar aqui perto da praia, né? Então ele falou, vamos, vamos, porque Ainda não. as entregas que ele faz é por essa região. Ainda não. Você conseguiu um outro emprego bem rápido, bem Isso. curto. Aí eu entrei no trabalho, eu fiz Um uma mês, né? entrevista, eu trabalhei um mês no centro, mesmo no centrão de São Paulo. Voltei para o Brasil, no centrão de Oca, perto da torre, num restaurante, era um restaurante, não foi um restaurante, né? Um café meio, de comida natural, assim, fazia umas coisas, uns wraps, bem legal. Só que eu trabalhava com entrega lá também. Eu me apliquei para vaga de entrega. Eu entregava de patinete, e entregava de carro também. Então, fazia as entregas para as residências, né? Mas durou pouco. E eu entrei, foi muito interessante, porque eu entrei sabendo que ia durar pouco. Falei, nossa, eu não acho que vou ficar muito tempo aqui. E não porque eu não gostava, porque a pessoa é muito bacana, o lugar é super legal. Mas eu não sei, acho que eu sabia que alguma coisa ia acontecer. Me corrija se eu estiver errado. Nessa época, nesse trabalho que ela entrou, ela não fazia tantas entregas, então ela acabava ficando lá dentro e às vezes até Eu ajudava com a ajudava alguma coisa na preparação, com cozinha, as eu coisas. ajudava, lavava coisa, E pegava ali coisa. eu senti que ela começou a reclamar mais de fazer entrega, Eu tá? falei, Mais ali ainda. nessa época que eu comecei a ver que já falei, É. puxa, eu não queria mais, acho que eu queria ficar Não mais tô na mais cozinha. afim. Falei por aí. E aí, como ela estava falando isso, uma pessoa daqui de Oreua falou para mim, estou precisando de um chefe de cozinha, mas eu queria alguém que não tivesse experiência, porque as pessoas já vêm com vícios e com manias e com não sei o quê. Eu queria alguém que tivesse interesse, mas que não tivesse experiência. Você conhece alguém? Aí eu falei assim, talvez eu conheça alguém. Eu cheguei em casa e falei, Gabi, Topa. topa. E ela falou, topo. E Então, ele estava me cantando há 2 anos para mudar para 2 cá. anos tentando trazer essa Só mulher. que eu não vinha, porque eu gostava do meu trabalho, gostava da região que eu morava. Eu morava super central, né? Eu gostava de morar lá. Aí eu falei, quer saber? Vamos. Aí eu vim e comecei a trabalhar na cozinha. Aí trabalhei num café, numa cozinha que é super legal também, pessoal bacana pra caramba, e aprendi um monte. Uma loucura, é super cheio. Então Super eu aprendi a gostoso. dinâmica de cozinha. Vocês vierem para Oreua, quiserem tomar um café Não, tem muita, gostoso, muita comer... coisa legal. E aí eu caí de paraquedas num restaurante japonês. Hoje, atualmente, eu trabalho num restaurante japonês de ramen. E adoro também. Uma mega experiência, assim. Meus chefes estão muito bacanas. É uma empresa pequena, então é bem familiar, assim, sabe? Marido, esposa e filha trabalham. E eles são muito acolhedores, muito queridos, assim, né? E É bem nesse bacana. Estou aprendendo um monte. Aprendendo um monte. tô te sentindo bem confortável. Ela tá bem É bem confortável legal lá, lá, bem tá bacana. curtindo, sabe? É. Então, Bem caí legal. super de paraquedas, assim. Nunca imaginei na minha vida lidar com culinária asiática, nunca. E só voltando a 40 anos, que eu tô 41, voltando a 30 e muitos anos atrás, eu sempre amei cozinha. Tudo que envolve comida, cozinha, papo sempre na cozinha, papo sempre em volta da mesa, café, etc. Sempre foi muito a minha... não sei, Obrigada. faz um sentido para mim, sabe? Então, acho que quando eu entrei na cozinha, eu falei, porra, Tô em casa. acho que é isso. Foi muito simples de aprender, de entender o mecanismo, como funciona. Mesmo sendo em japonês, é mó legal lá. Ela chegou, onde tá a cenoura? Não sei onde tá a cenoura. Tá ali, aí tava escrito um negócio. Em japonês, eu falei assim, Como é que eu vou saber? Tá em japonês. é muito legal. É muito legal. É sempre aprendendo coisa nova. Acho que isso é legal de morar fora. A oportunidade que, talvez, estando no Brasil, a gente não tivesse de pipocar de áreas tão diferentes e poder aprender coisas tão diferentes. Eu acho tão legal a gente poder fazer isso, experimentar. Porque, de repente, você não sabe e você topa com alguma coisa e fala, porra, nunca imaginei que isso pudesse acontecer e tô adorando, né?
É muito legal, Uhum. muito legal. E aí o Rodrigo falou que não tem planos e projetos, mas você tem, Gabi? Pô, não sei, Hum, tem ontem. Tem um terceiro filho? não dá mais. Ah, Olha, dá. eu acho que se eu tivesse começado mais Hoje, cedo, talvez eu tivesse tido um terceiro, mas eu comecei um pouco mais tarde. hoje você pode realizar o seu grande sonho, que é ter um filho mestiço. Ela quer ter um filho. Ah, queria ter um filho japonês. Então, agora, meu não vai ser mais, entendeu? Meu filho, nossa, Quem concorda, levanta a mão. japonesinha de Eles são matar, muito né? lindos, gente. Não, mas voltando assim, eu não sei, eu tenho tantos. Tantas aspirações. Puxa, é que às vezes a gente pode dar umas respostas que parecem tão clichê, né? Mas eu acho que ficar do jeito que tá bom. Eu acho que ir aprendendo e as coisas acontecendo, acho que tá aberto. Eu acho que o meu projeto, a minha projeção é eu poder entender o que aparecer na minha vida, o que for para fazer, eu entender que é para fazer e ir atrás, sabe? Eu acho que eu nunca fui uma pessoa que projetou, planejou muita coisa, não. Acho que as coisas sempre foram meio acontecendo, assim, sabe? Mas eu sinto que, não sei, talvez entender ou perceber quando algumas portas se abrem, entendeu? Falar, eu vou passar por ela, porque é hora de passar por ela. Eu ter a intuição e a certeza de que eu tenho que atravessar essa porta e falar, vamos, eu vou. Acho que talvez seja isso, mas assim, uma coisa concreta para te falar, eu acho que eu não tenho também. Uhum. Entendi. Bom, e como eu avisei lá no comecinho, antes da gente começar a gravar, chegou aquele momento que eu vou perguntar para vocês uma música brasileira e vocês vão dedicar para alguém. Vai lá, gente. Consegue? Cara, e pior é que eu acho que eu consegui, acho que o Rô vai concordar comigo. Vamos lá. Tem uma música que é do Chico Buarque, que chama Tanto Mar, Ah, é verdade. que passou de gerações, assim. O meu sobrinho gostou muito dessa música, ele cantava essa música como Ah, Alegrinho, que essa é. música é muito linda. Ele chamava de Alegrinho. Quando falava Ele falava daquele. Alegrinho, e eu acho que é uma música que traz muita alegria. Acho que ele traduziu bem a batida da música, assim, porque ela é muito alegre. O Igor amou muito essa música também por um tempo, ele cantava. Até hoje, se eu coloco, ele fica super feliz, assim, de ouvir. E a gente mora na frente do mar, né? Então, acho que eu dedico E a uma estamos família. longe do nosso país de origem, né? Eu acho que eu dedico a minha família mesmo. O que nos distancia é o oceano, né? A gente está um oceano de distância. Então, eu acho que tanto mar, né? Tanto mar ali, distância. Faz sentido. Hum, E a tradução do meu sobrinho Alegrinho, acho que é muito bonitinha também. É. ok. Eu concordo com você, concordo. E dedico também. Essa quem sim falou É. dessa coincidência do meu sobrinho e Uhum. do meu filho gostar. Ok. Gostei, Gabi. Muito bom. Foi assim, passei pela porta, deu certo. Eita, casal bonito, viu? Vou te contar. Meus queridos, Muito obrigado. muitíssimo obrigada. E olha, eu desejo de Ah, coração que vocês tenham muito sucesso, que seus sonhos, mesmo que o barquinho ainda você não saiba para que direção está indo, que ele vá para um porto legal, né? Não precisa ser tão seguro, não. A gente sabe que de vez em quando umas tempestadezinhas deixam é, mais animada, né? faz Uhum, parte, sim. né? É. Mas que esse crescimento, esse caminho seja interessante e divertido para vocês. Legal, Muito muito bom. obrigado. Obrigada pela Obrigado. oportunidade, muito obrigada, foi muito divertido. Obrigado pelo convite. Relembrar de coisas antigas, assim, que, nossa, foi tirado do fundo do poço. É. E assim, quando você me chamou, eu ainda pensei, falei, puxa, não sei se eu tenho uma vida interessante para falar, acho que não tem nada, né? Não sei, uma vida meio normal, meio plain, né? Uma coisa E não, Mas é legal ouvir você. É legal te mas ouvir. eu acho legal porque no final das contas todo mundo tem história muito legal para contar, muito É a legal. vida como ela é. Todas as histórias, não precisa ser um grande evento, né? Tem tanta coisa legal que acontece por aí. Então, obrigada por ter podido compartilhar, achei super bacana e desejo o mesmo para você e sua família. Vocês são
queridíssimos. E aguardo vocês aqui em Auckland. Pra gente comemorar. Orewa, mais especificamente. Evitar praia. Tanto mar, eu vi tanto mar. E falando em Orewa, né, pertinho do Edu. Edu, espero que você esteja ouvindo, assistindo, enfim. A gente pode se conhecer, quem sabe? Eu não sei, não. Já falei, ó, lá no Corpo de Bombeiros tá ele lá. Você falou, isso, que tá pertinho. Boa, legal. Pois é. Vamos lá visitar. Uhum. Então tá, Gabi, Rodrigo, muitíssimo obrigada. Boa noite, então, para vocês. Obrigada pelo convite. Tudo de bom para Obrigado. você. Um beijo para todos aí. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Bom, gente, então esta foi a Gabi e o Rodrigo, um casal queridíssimo de amigos que mora lá em Auckland. Espero que vocês tenham gostado da entrevista e se vocês tiverem, mais uma vez, algum tema, alguma sugestão que vocês querem dar para mim, ou você também quer compartilhar sua experiência de vida, seu projeto, entre em contato comigo, que é Hora Brasil, Brasil com Z, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, que eu vou adorar poder dar a voz à comunidade brasileira e à gringa, onde quer que ele esteja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer a FearFam, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Quero Brasil, assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Quero Brasil Bossa Antigua. E a todos vocês, meus queridos ouvintes e espectadores, um grande abraço, kia kaha e kakiteano! Beijo, tchau, tchau.